Boa noite, Jornal DRN. Estamos de volta com mais um quadro Cidadania Liberal. E hoje nós vamos falar sobre o preço que pagamos pela burocracia da máquina pública. Você já se perguntou por qual motivo temos que apresentar uma enorme quantidade de documentos para fazer qualquer coisa no Brasil que envolva o Estado, como, por exemplo, tirar passaporte, mesmo que a Polícia Federal tenha acesso a todos os seus dados? O que justifica o Brasil ser considerado um dos piores países do mundo para empreender ou abrir um simples negócio? Isso mesmo. Para abrir um simples negócio, além de ser muito caro e com centenas de encargos, como impostos e taxas, o empreendedor leva em média 107 dias. E só para preencher formulários são necessárias 2.060 horas, preferencialmente por advogados ou contadores. Fato que nos coloca atrás apenas da Bolívia. E além das mencionadas taxas, impostos e contribuições dos mais diversos possíveis, para empregar alguém, um empresário, aquele que alguns políticos chamam de usurpadores e exploradores, tem um custo extra de 103% sobre o salário. Ou seja, além do salário, quem quiser ser empresário tem que pagar o equivalente a outro salário, só com impostos, taxas sociais e trabalhistas para o Estado. Tudo isso em forma de burocracia. Pois é, o brasileiro tem no seu cardápio 93 tributos diferentes. 93. Em suma, eis o resumo da tragédia. O governo asfixia o empreendedorismo com impostos, burocracias e regulamentos. Isto mantém salários baixos. Você, cidadão comum, como eu, poderia ganhar o dobro do que ganha. O pior de tudo é que salários baixos empurram jovens, talentosos e capacitados para o setor público, que é cheio de regalias, garantias de estabilidade, flexibilidade de horários, altos salários e ninguém para encher o saco. Tudo bancado pelos impostos que nós, pessoas comuns e simples mortais, pagamos todos os dias. Poderíamos ser muito mais felizes ou não ganhando o dobro. Eu seria. Não satisfeito com a burocracia, os burocratas, aqueles políticos que não fazem nada, ainda conseguem gastar muito mais do que arrecadam de impostos pagos por nós, cidadãos honestos e trabalhadores, com suas milhares de mordomias, fazendo farra de viagens, carros oficiais, mordomos, auxílios moradia, alimentação, plano de saúde e outras coisas inimagináveis para um simples cidadão comum como eu e você. O resultado disso é mais aumento de impostos, como o da gasolina recentemente, para cobrir o rombo. Do ponto de vista individual, todos aqueles que almejam vagas no setor público estão mais do que certos. Lógico. Por que deveríamos nos esforçarmos para atuar em campo cheio de riscos, sem segurança e sem estabilidade, quando podemos trabalhar para o Estado, sem se preocupar pelo resto da vida? Por que arriscar no setor privado, sofrendo cobrança e tendo que apresentar eficiência, se posso simplesmente ganhar muito no setor público, tendo estabilidade no emprego e sem ter de apresentar resultados? O Brasil gasta muito com funcionários públicos, muito com burocracia, e não há quem se comprometa a pôr um fim nesta farra. Alguns dos serviços que se transformaram em alvos das principais críticas durante manifestações dos anos anteriores sofrem com falta de profissionais. É o caso da saúde, da educação e da segurança. Na saúde, mesmo após o início do Mais Médicos, aquele programa do governo anterior, que contratou 14 mil profissionais, uma auditoria feita em março lá de 2013 pelo Tribunal de Contas da União apontou falta de médicos e enfermeiros em 81% dos hospitais do SUS visitados. Faltam também policiais federais, militares, civis e professores, além do fato de serem muito mal remunerados. Em resumo, não falta nada para eles. Para os burocratas, não falta nada, mas falta tudo para nós, o povo. Nos falta saúde, nos falta educação básica,
nos cabe segurança. Cabe a nós, pessoas do povo e verdadeiros patrões dos burocratas, escolher melhor em quem votar. Não é questão de ser contra ou a favor do funcionário público. É uma questão de ser a favor do cidadão, da melhoria dos serviços, da simplificação da vida em sociedade. E a burocracia dos burocratas é assim mesmo. Não tem lógica. Não serve para nada. Nos irrita, cria espaço para o jeitinho brasileiro e para a corrupção e não agrada ninguém. Ao menos, recentemente, no governo Temer, estamos vendo alguma luz no fim do túnel. O governo, finalmente, lançou um decreto com lógica nas coisas e começou a presumir que o brasileiro tem boa fé. O tal decreto diminuiu a dor de cabeça dos brasileiros nas repartições públicas federais, mas só na papelada mesmo, tá? Finalmente vai começar a funcionar um banco de dados que todos os serviços públicos devem ter. O cidadão nas repartições públicas provavelmente vão continuar sendo maltratados pelos péssimos serviços prestados pelo Estado. Mas não vão mais precisar provar que eles são eles mesmos. Por esse novo decreto, não será necessário apresentar certidões e documentos que o governo federal já tenha. A checagem será feita pelo próprio órgão e será válida para pessoas físicas e jurídicas. Por exemplo, não será mais exigida firma reconhecida, nem documentos autenticados. Isso facilitará a vida de quem quer tirar passaporte ou a vida de calouros em universidades federais, que não vão precisar também apresentar nem cópia da reservista, nem cópia de CPF, nem diploma autenticado. O mesmo caso será para quem vai prestar concurso público. Para informações de todos, e isso que agora está sendo aprovado no Brasil, já acontece há muito tempo na Inglaterra e no Reino Unido. No Reino Unido, a relação com o governo é bem simples. O cidadão nem precisa andar com identidade. E mais do que isso, lá nem existe documento nacional de identidade. Se você cometer uma infração de trânsito e estiver sem habilitação, basta ir no dia seguinte, em qualquer delegacia, e apresentar o documento de habilitação. Você só vai precisar pagar a infração que você cometeu. A relação nesses países de primeiro mundo e desenvolvidos é baseada na confiança. Lá tem cartório sim, mas você pode passar o resto da vida sem conhecer um. O que leva horas no Brasil pode ser feito pela internet. Por exemplo, abrir uma empresa, ao invés de 107 dias, leva apenas 2 horas. Para comprar ou vender um imóvel ou carro, não é necessário reconhecimento de firma. O cartório serve mesmo para situações muito específicas, como tirar a cidadania. De resto, um documento com foto, assinatura, se a internet não resolver em minutos, é o suficiente. Quem sabe um dia vamos começar a destruir um modelo antigo e burocrático e construir um Brasil fácil, sem incontáveis burocracias, atrativo, inovador, saudável, seguro e bonito. Um Brasil novo. Boa noite, Cidadania Liberal. Esse é mais um programa e o próximo nós teremos o quadro falando sobre o sistema prisional brasileiro.